A proibição divina. O segredo escondido na árvore do conhecimento. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Reflexões. Aqui, não. Você não encontrará respostas fáceis. Encontrará verdades que exigem silêncio, coragem e consciência. Se você veio em busca de entretenimento, este não é o lugar. Mas se veio em busca de entendimento e crescer em sabedoria, assista até o fim, porque o que foi proibido não era fruto, era acesso. A proibição divina. O segredo escondido na árvore do conhecimento. Pare de ouvir o que sempre te contaram. Existe uma razão pela qual esse tema quase nunca é ensinado por inteiro. Não é por falta de texto bíblico, é por excesso de revelação. A árvore do conhecimento nunca foi sobre moralidade infantil, foi sobre autoridade, consciência e ruptura espiritual. Quem entende isso, nunca mais lê Gênesis da mesma forma. A ordem que não era simples. Gênesis 2, 16, 17, King James. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está o ponto ignorado. Deus não explica o mal, não descreve o bem, apenas proíbe o acesso. Isso não é pedagogia infantil, é limite de jurisdição espiritual. A morte anunciada não era física imediata, era quebra de alinhamento, era separação de governo, era transferência de domínio. A árvore não gerava pecado, gerava autonomia. Antes da queda, o homem já conhecia Deus, já falava com ele, já obedecia. Então por que uma árvore do conhecimento? Porque conhecer o bem e o mal não é informação, é capacidade de julgamento independente. Isaías 5, 20, King James. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. O problema nunca foi saber o que é certo, foi decidir sem Deus o que é certo. A árvore não ensina ética, ela entrega soberania cognitiva. A serpente não ofereceu desobediência, ela ofereceu algo mais perigoso. Gênesis 3, 5, King James. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Observe, a tentação não foi o fruto, foi a elevação de status. Como deuses, não significa poder físico, significa autoridade de definição. Quem define o bem, governa. Quem define o mal, controla narrativas. No dia em que os olhos se abriram. Gênesis 3, 7, King James. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Eles não ganharam visão espiritual, ganharam autoconsciência desconectada. Vergonha nasce aqui. Medo nasce aqui. Auto-julgamento nasce aqui. O homem passa a se observar sem a cobertura da presença. A morte que começou antes do caixão. Deus disse: certamente morrerás. Eles não caíram mortos, mas algo morreu. Efésios 1, 1, King James. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A morte foi espiritual, a comunhão foi rompida, o governo foi perdido. O Éden não foi fechado, o homem é que não podia mais sustentar aquele ambiente. O conhecimento que produz exílio. Provérbios 3, 5, King James. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Por quê? Porque o entendimento autônomo nasceu na árvore proibida. Toda vez que o homem decide o bem sem Deus, ele repete o Éden fora do Éden. Religião sem obediência, espiritualidade sem submissão, conhecimento sem temor. Tudo isso é fruto tardio daquela árvore. O segredo que não pode ser ensinado em superfície. 1 Coríntios 1, 8, King James. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Conhecimento que não nasce da obediência, incha o ego, fragmenta a alma, produz soberba espiritual. Por isso Deus não proibiu todas as árvores, apenas uma. Não era escassez, era proteção. Agora que você chegou até aqui, vou descortinar de forma mais profunda esse assunto e o que a Tora revela sobre a árvore proibida. Redobre a atenção. O que a Tora realmente revela sobre a árvore proibida? A Tora nunca trata a árvore do conhecimento como um simples símbolo moral. Ela a apresenta como um limite estabelecido entre o humano e o divino. Em Gênesis 2, 16, 17, Torá. Deus não explica o motivo da proibição.
ele apenas estabelece a ordem. Na Tora, quando Deus não explica, é porque a explicação é perigosa demais para quem ainda não tem estrutura espiritual. O texto hebraico usa a palavra yada para conhecer. Yada não significa aprender, significa experimentar, unir-se intimamente. Ou seja, comer da árvore do conhecimento não era adquirir informação, era fundir-se a um tipo de consciência. O conhecimento proibido não era mau, era prematuro. A Tora ensina que Deus trabalha por tempos e processos. Nada é entregue antes da maturidade. Em Deuteronômio 29:29, PTDR, está escrito: as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. A árvore representava o que ainda estava encoberto. O erro não foi desejar crescer. O erro foi romper o limite antes do tempo. Esse padrão se repete em toda a Escritura. Os livros antigos confirmam o perigo do conhecimento sem ordem. No livro de Enoque, textos antigos respeitados no contexto judaico do Segundo Templo, os anjos caídos são condenados não apenas por descerem à terra, mas por ensinarem aos homens conhecimentos que não deveriam ser revelados. Enoque descreve armas, encantamentos, astrologia, metalurgia avançada e manipulação da mente como conhecimento entregue fora da ordem divina. Isso ecoa diretamente o Éden. Conhecimento sem autorização gera avanço sem caráter, poder sem temor e consciência sem cobertura espiritual. A serpente não ensinou pecado, ensinou autonomia. Em Gênesis 3:5, PTBR, a serpente disse: sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Na mentalidade hebraica antiga, quem define o bem, governa. Quem define o mal, controla narrativas. Toda vez que o homem busca revelação sem submissão, poder sem obediência, espiritualidade sem temor, ele está simbolicamente comendo novamente do fruto. Por isso Provérbios 3:5, PTBR, adverte: não te estribes no teu próprio entendimento. A Tora revela algo assustador. O maior perigo não é a ignorância, é o conhecimento sem Deus no centro. O segredo final escondido na Tora. A árvore não foi removida. O homem é que foi removido do ambiente onde ela poderia ser acessada com segurança. O conhecimento não foi negado para sempre. Foi adiado até que houvesse redenção, maturidade e restauração da autoridade. Por isso o Messias é chamado de a palavra viva, e não apenas de mestre. Porque o verdadeiro conhecimento não vem do fruto, vem da obediência. Se quiser, no próximo conteúdo, posso revelar por que Deus colocou a árvore ali, sabendo que o homem cairia, e o que isso revela sobre livre-arbítrio, governo espiritual e redenção. Isso muda tudo. Inscrever-se aqui não é apertar um botão, é assumir postura. É dizer: eu escolho ver além, porque nem todo mundo suporta a verdade, mas quem suporta, nunca mais aceita migalhas. Aqui não se segue um canal, aqui se entra em um processo. Todos os dias em cada vídeo você receberá o que não é comum, mas necessário. Não perca, sempre às 16h50 da tarde aqui no nosso canal, Reflexões. Até já!